No vídeo anterior, revelei o primeiro e mais importante princípio do sucesso: o desejo ardente. Sem ele, todos os outros princípios são inúteis. Hoje vou compartilhar algo igualmente poderoso, algo que transforma o desejo em realidade tangível. Meu nome é Napoleon Hill e durante 20 anos estudei mais de 500 dos homens e mulheres mais bem-sucedidos da América e descobri algo fascinante. Todos eles, sem exceção, possuíam uma qualidade que ia além do desejo. Eles tinham fé. Mas deixe-me ser claro desde já. Quando falo de fé, não estou falando apenas de fé religiosa, embora isso possa fazer parte. Estou falando de algo mais profundo, mais prático, mais poderoso. Estou falando de uma crença absoluta, inabalável, de que você alcançará aquilo que deseja. É o tipo de fé que faz você agir como se o sucesso fosse inevitável, mesmo quando toda a evidência externa aponta para o contrário. É o tipo de fé que transforma pensamentos em coisas. É o tipo de fé que separa os sonhadores dos realizadores. E aqui está algo que vai te surpreender. Fé não é um dom místico que algumas pessoas têm e outras não. Fé é uma habilidade, uma ciência, algo que qualquer pessoa pode desenvolver através de um processo específico. Nos próximos 40 minutos, vou revelar exatamente como desenvolver esse tipo de fé, mesmo se você for a pessoa mais cética do mundo. Vou te dar exemplos reais, fórmulas práticas e técnicas que funcionam. Deles, deixe-me contar como descobri o poder da fé. Foi durante uma das minhas entrevistas mais impactantes com um homem chamado Henry Ford. Eu estava no escritório de Ford em Dearborn, Michigan. Era 1923. Ele tinha acabado de me mostrar sua linha de produção. Uma inovação que estava revolucionando não apenas a indústria automobilística, mas o próprio conceito de produção em massa. Eu fiquei impressionado com a escala da operação. Milhares de trabalhadores, movendo-se como uma sinfonia perfeitamente orquestrada. Mas o que me impressionou mais não foi a fábrica, foi o homem. Henry Ford tinha uma presença que preenchia a sala. Não era arrogância, era certeza absoluta. Eu fiz uma pergunta que mudaria minha compreensão sobre sucesso para sempre. Senhor Ford, perguntei, quando o senhor decidiu criar o motor V8, seus engenheiros mais experientes disseram que era tecnicamente impossível. Disseram que um motor de 8 cilindros em bloco único não poderia ser fundido. Como o senhor soube que conseguiria? Ford parou, me olhou com aqueles olhos penetrantes e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Ele disse algo que nunca esqueci. Napoleon, eu não sabia. Eu acreditava. E há uma diferença enorme entre saber e acreditar. Saber requer as externas. Acreditar cria as evidências. Ele se levantou, começou a caminhar pela sala, suas mãos gesticulando enquanto falava. Eu disse aos meus engenheiros, produzam esse motor. Eles eram os melhores do país, Napoleon, especialistas, homens com décadas de experiência. E eles voltaram meses depois dizendo, Senhor Ford, fizemos todos os cálculos. É impossível. As leis da física não permitem. Eu respondi, eu não me importo com impossibilidades. Façam assim mesmo. Eles tentaram novamente e falharam. Voltaram com mais evidências, mais cálculos, mais provas de que era impossível. E sabe o que eu disse? Continuem tentando até que descubram como é possível. Porque eu sei que é possível. Ford parou, voltou-se para mim com intensidade. E sabe o que aconteceu, Napoleon? Depois de tentarem todas as formas de provar que era impossível, depois de esgotarem todas as razões pelas quais não poderia ser feito, eles finalmente pararam de procurar razões para falhar e começaram a procurar maneiras de ter sucesso. E então, descobriram como era possível. Minha fé não apenas me sustentou durante o processo, minha fé criou a realidade. Porque quando você tem fé absoluta, você não aceita não como resposta. E quando você não aceita não como resposta, você eventualmente encontra o sim.
Naquele momento, sentado naquele escritório, eu compreendi algo profundo. A fé não é a ausência de dúvida. A fé é a decisão de agir apesar da dúvida. A fé é saber que você encontrará um caminho, mesmo quando o caminho não está visível ainda. 5:30. Deixe-me destruir alguns mitos sobre fé, porque a maioria das pessoas entende completamente errado. E esses mal entendidos custam fortunas, destroem sonhos e mantêm pessoas presas na mediocridade. Mito número 1. Fé é algo que você tem ou não tem, como se fosse um dom genético, algo que você nasce com ou sem. Falso. Completamente falso. Fé é uma habilidade que pode ser desenvolvida através de um processo específico. É como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Eu conheci homens que começaram como os maiores céticos do mundo e desenvolveram fé inabalável. Andrew Carnegie era um deles. Ele me contou que, quando jovem, era extremamente cético sobre tudo, mas ele conscientemente desenvolveu fé através da repetição e visualização. Mito número 2. Fé significa nunca duvidar, nunca questionar, nunca ter medo. Falso. Todos os homens e mulheres bem-sucedidos que entrevistei tiveram dúvidas, todos tiveram medos, todos questionaram a si mesmos em algum momento. A diferença é que eles não permitiram que as dúvidas os paralisassem. Thomas Edison me disse: Napoleon, toda vez que um experimento falhava, eu tinha dúvidas. Era humano, mas eu nunca deixei as dúvidas tomarem decisões por mim. Eu reconhecia a dúvida, mas agia baseado em fé. Mito número 3. Fé é pensamento positivo superficial. Pense positivo e tudo dará certo. Falso. Isso é perigoso porque trivializa o poder real da fé. Fé verdadeira vai muito mais fundo que otimismo superficial. É uma convicção que permeia cada célula do seu ser. É uma certeza inabalável que sobrevive a tempestades, fracassos e desafios. Mito número 4. Fé significa esperar passivamente que as coisas aconteçam. Falso. Fé sem ação é fantasia. Fé verdadeira inspira ação massiva. Quando você tem fé real, você não pode ficar parado. A fé te compele a mover-se em direção ao seu objetivo. Então, o que é fé realmente? Deixe-me dar uma definição precisa que desenvolvi após anos de estudo. Fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado através de afirmações ou instruções repetidas ao subconsciente, via princípio da autossugestão. Parece técnico? Deixe-me simplificar. Quando você repete uma afirmação para si mesmo com emoção intensa, seu subconsciente eventualmente aceita essa afirmação como verdade. E quando seu subconsciente aceita algo como verdade, ele começa a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tornar aquilo realidade física. Seu subconsciente não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Se você repetir algo vezes suficientes, com suficiente emoção e convicção, seu subconsciente aceitará como fato. E aqui está o poder. Uma vez que seu subconsciente aceita algo como fato, ele mobiliza forças que você nem sabia que existiam. Sua criatividade explode. Você nota oportunidades que antes eram invisíveis. Você atrai pessoas e circunstâncias que ajudam seu objetivo. Isso não é místico, é ciência mental. É o funcionamento do cérebro humano. A fé é o ponto de encontro entre seu desejo ardente e sua mente subconsciente. É a ponte que transforma pensamento em realidade física. É o catalisador que ativa poderes latentes em você. Deixe-me dar um exemplo prático de como isso funciona. Imagine 2 homens com o mesmo objetivo: construir um negócio de R$1 milhão. Ambos têm a mesma idade, mesma educação, mesmos recursos. O primeiro homem deseja ardentemente, mas não tem fé. Ele pensa: eu quero muito isso, mas provavelmente não vou conseguir. Pessoas como eu não ficam ricas.
Vai ser muito difícil. O segundo homem também deseja ardentemente, mas tem fé. Ele pensa: eu vou conseguir isso. Não sei exatamente como ainda, mas sei que vou encontrar um caminho, é inevitável. O que acontece? O primeiro homem, sem fé, age timidamente. Quando surge um obstáculo, ele pensa: eu sabia que seria impossível. Ele desiste facilmente porque sua falta de fé confirma suas expectativas negativas. O segundo homem, com fé, age ousadamente. Quando surge um obstáculo, ele pensa: isso é apenas um teste temporário. Vou encontrar uma solução. Ele persiste porque sua fé cria expectativa de sucesso. E adivinha qual consegue? O segundo. Não porque ele é mais inteligente, não porque ele tem mais sorte, mas porque sua fé mobiliza forças dentro dele que o primeiro homem nunca acessou. 10. Deixe-me ilustrar o poder da fé com uma das histórias mais extraordinárias que testemunhei pessoalmente. Esta história mudou minha compreensão sobre o que é humanamente possível. Quando entrevistei Thomas Edison, ele tinha mais de 80 anos. Mesmo naquela idade avançada, seus olhos brilhavam com a mesma intensidade de um jovem inventor. Passamos dias juntos em seu laboratório em Menlo Park. E o que ele me contou foi absolutamente transformador. Eu perguntei sobre a criação da lâmpada elétrica, a invenção que literalmente iluminou o mundo. E ele me contou algo que poucos sabem, algo que revela o verdadeiro poder da fé. Napoleon, ele disse, acendendo um charuto: as pessoas pensam que eu falhei 10,000 vezes antes de criar a lâmpada. Mas isso não é verdade. Isso não é como eu via o processo. Eu nunca falhei. Eu descobri 10.000 formas que não funcionavam e cada descoberta era progresso. Eu perguntei: mas, Sr. Edison, 10.000 tentativas? Como o senhor não desistiu? Como manteve a fé? Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus. Aqui está o segredo que a maioria das pessoas nunca entende, Napoleon. Em um momento, em nenhum dos 10.000 testes, eu duvidei que conseguiria. Minha fé era tão absoluta que cada falha era apenas um passo necessário para o sucesso inevitável. Sabe como eu sabia que era inevitável? Ele continuou: porque é impossível que algo seja impossível. Se eu posso conceber em minha mente, então deve haver uma forma de tornar real. A natureza não criaria o desejo sem criar também os meios de satisfazê-lo. Eu estava fascinado. Mas de onde vinha essa fé, Sr. Edison? Ele levantou, foi até a janela, olhou para fora por um momento, depois se virou. Eu a criei, Napoleon, deliberadamente, conscientemente. Toda manhã, antes mesmo de sair da cama, eu executava um ritual. Eu fechava meus olhos e me via segurando uma lâmpada funcionando. Eu visualizava a luz brilhando. Eu via as expressões de alegria nos rostos das pessoas. Eu sentia a satisfação da conquista em meu peito. Eu fazia isso com tanta intensidade, com tanto detalhe, que meu corpo começava a reagir como se já tivesse acontecido. Meu coração acelerava. Um sorriso aparecia em meu rosto. Eu sentia gratidão pela conquista que ainda não tinha acontecido fisicamente. Fiz isso tantas vezes, ele disse batendo na mesa, que minha mente subconsciente aceitou como realidade futura certa. Não possível, certa. Então Edison me contou algo que me deixou sem palavras. Napoleon, houve dias em que meus assistentes estavam desanimados, dias em que eles queriam desistir. Eles diziam: Sr. Edison, talvez seja impossível mesmo. E sabe o que eu respondia? Vocês estão vendo de forma errada. Nós não estamos tentando criar luz. Nós já criamos a luz. Só estamos descobrindo os detalhes. Eles pensavam que eu estava louco. Edison riu, mas eu não estava. Eu estava operando de um nível diferente de consciência. Para mim, a lâmpada já existia, no reino da certeza mental. O trabalho físico era apenas manifestação. Ele parou, me olhou seriamente. E quando tem essa fé,
Quando você opera desse nível de certeza, seu cérebro encontra maneiras que sua mente consciente nunca imaginaria. Conexões que você nunca faria conscientemente se tornam óbvias. Soluções aparecem em sonhos. Coincidências se tornam comuns. Não é mágica, Napoleon. É o poder do subconsciente trabalhando 24 horas por dia em um problema, guiado por fé absoluta. Edison então me mostrou seus cadernos, milhares de páginas de experimentos. Ele apontou para uma entrada específica. Olhe aqui, experimento 9.998. Falhou. Mas veja o que escrevi no final. Progresso excelente. Mais perto do que nunca. A solução está próxima. Esse era sempre meu tom, Napoleon. Nunca desânimo, sempre progresso. Porque quando você tem fé verdadeira, não existem fracassos. Apenas feedback. Isso é fé em ação. Não é esperança passiva. Não é desejo vago. É estiva ativa baseada em comando mental absoluto. E aqui está algo crucial que Edison me ensinou. A fé dele não o poupou do trabalho. A fé dele o capacitou para o trabalho. Ela o sustentou através de 10.000 tentativas. Ela transformou o que seria tortura para outra pessoa em uma aventura emocionante para ele. 15. Agora chegamos à parte mais importante deste vídeo. Como você desenvolve fé? Não teoria, não filosofia. Prática real, testada e comprovada. Durante meus 20 anos de pesquisa, estudando fracassos e sucessos, identifiquei uma fórmula precisa. Esta fórmula foi usada, de uma forma ou de outra, por todos os homens e mulheres bem-sucedidos que entrevistei. Pegue papel e caneta agora. Não continue assistindo sem eles, porque o que vou revelar nas próximas sessões vai mudar sua vida, mas apenas se você aplicar, não apenas se você assistir. Primeiro passo: autossugestão repetida com emoção. Este é o alicerce sobre o qual toda fé é construída. Lembra dos 6 passos que dei no vídeo anterior sobre desejo ardente? O 6º passo era ler sua declaração em voz alta 2 vezes por dia. Uma ao acordar, uma antes de dormir. Isso não é coincidência. Isso não é opcional. Isso é absolutamente essencial. Deixe-me explicar a ciência por trás disso. Sua mente consciente é como um guardião. Ela julga, questiona, duvida, é cética por natureza. Sua mente subconsciente, por outro lado, é como uma criança. Ela aceita o que lhe é dito repetidamente, especialmente quando associado com emoção forte. Quando você repete algo para si mesmo com emoção e convicção, você está gradualmente contornando o guardião cético, mente consciente, e plantando sementes diretamente no solo fértil, mente subconsciente. Mas aqui está o segredo que 95% das pessoas perdem. Você precisa fazer isso com sentimento, com emoção, com convicção. Não adianta ler mecanicamente como um robô. R$1 milhão. Eu vou ganhar R$1 milhão. Isso não funciona. Isso é inútil. Você precisa ler como se já fosse verdade. Você precisa sentir as palavras. Seu corpo precisa reagir. Deixe-me dar um exemplo de como fazer isso corretamente. Digamos que sua declaração é: até 31 de dezembro de 2026, eu terei R$1.000 em minha posse. A forma errada de ler. Monótono, sem emoção, pensando em outras coisas, duvidando enquanto lê. A forma certa de ler. Você se levanta. Você lê em voz alta com convicção. Enquanto diz, até 31 de dezembro de 2026, você veja um calendário mostrando essa data. Quando diz, eu terei, você coloca certeza na voz. Quando diz, mil, você veja o extrato bancário. Você sinta a segurança financeira. Seu peito se enche de gratidão. Um sorriso aparece no seu rosto. Andrew Carnegie me ensinou pessoalmente. Napoleon, palavras sem emoção são como sementes sem água. Elas nunca germinarão. Mas palavras carregadas de emoção penetram o subconsciente como flechas. E aqui está algo crucial. Faça isso 2 vezes por dia, sem falta.
manhã e noite. Porque quando você faz pela manhã, você programa seu subconsciente para trabalhar naquele objetivo durante todo o dia. Oportunidades que você normalmente não notaria de repente se tornam visíveis. Quando você faz à noite, antes de dormir, seu subconsciente trabalha no problema durante o sono. Você acorda com ideias, insights, soluções que não estavam lá antes. Isso não é mágica, é o funcionamento natural do cérebro humano. Segundo passo, visualização detalhada e multissensorial. Isto é absolutamente crítico e separará aqueles que têm sucesso daqueles que apenas sonham. Seu subconsciente não trabalha com conceitos abstratos. Ele trabalha com imagens vívidas. Então, não basta dizer, eu vou ser rico. Isso é vago demais. Seu subconsciente não sabe o que fazer com isso. Você precisa criar um filme mental tão detalhado, tão vívido, que seu subconsciente aceite como experiência real. Deixe-me ensinar a técnica exata que os homens mais bem-sucedidos usaram. Encontre um lugar tranquilo. Feche os olhos. Agora, não apenas pense sobre seu objetivo. Viva-o mentalmente. Se seu objetivo é ter um negócio bem-sucedido, veja seu escritório. Que cor são as paredes? Que móveis tem? Ouça os sons, telefones tocando, pessoas conversando, silêncio produtivo. Sinta a cadeira onde você senta, o peso da caneta em sua mão, a textura da mesa. Cheire o ambiente, café fresco, ar-condicionado, papel novo. Sinta as emoções, orgulho, gratidão, realização, paz. Faça isso tão vividamente que seu corpo comece a reagir fisicamente. Seu coração pode acelerar. Você pode sorrir involuntariamente. Você pode sentir uma onda de emoção. Quando isso acontece, você sabe que está no caminho certo. Você está programando seu subconsciente para o sucesso. Madame C. J. Walker me contou que ela visualizava sua fábrica de produtos de beleza anos antes de existir. Ela me disse, Sr. Hill, eu conhecia cada detalhe. A cor das caixas, o cheiro dos produtos, o som das máquinas. Quando finalmente construí a fábrica, foi como voltar para casa. Porque eu já tinha estado lá milhares de vezes em minha mente. Terceiro passo, agir como se tinha o princípio do as if. Este é talvez o passo mais poderoso e mais incompreendido de toda a fórmula. Agir como se significa tomar ações que você tomaria se já tivesse alcançado seu objetivo. Não estou falando de ser irresponsável com dinheiro. Estou falando de atitude mental, comportamento, decisões. Deixe-me dar exemplos práticos. Se você quer ser um empresário de sucesso, como um empresário de sucesso administra seu tempo? Faça o mesmo. Como um empresário de sucesso toma decisões? Faça o mesmo. Como um empresário de sucesso se veste? Dentro de suas possibilidades, faça o mesmo. Como um empresário de sucesso fala? Estude e imite. Como um empresário de sucesso pensa sobre problemas? Adote essa perspectiva. Se você quer ser um escritor best-seller, escritores best-sellers escrevem todos os dias. Faça o mesmo. Eles se levam a sério. Faça o mesmo. Eles estudam o ofício. Faça o mesmo. Eles se chamam de escritores, mesmo antes do primeiro livro. Faça o mesmo. Por que isso é tão poderoso? Porque quando você age como se já fosse bem-sucedido, você treina seu cérebro e seu subconsciente. Você cria novos padrões neurais. Você se torna confortável com a identidade do sucesso. E aqui está a mágica. Eventualmente, o mundo externo se ajusta à sua realidade interna. Madame C. J. Walker me contou que antes de ser milionária, quando ainda era lavadeira ganhando centavos por dia, ela já se comportava como uma mulher de negócios de sucesso. Ela me disse, Sr. Hill, as outras lavadeiras riam de mim. Diziam, quem você pensa que é, Sarah? Mas eu sabia quem eu era. Eu era uma empresária. O mundo apenas ainda não tinha descoberto. Eu me vestia com dignidade, dentro do que podia. Falava com confiança. Quando vendia meu produto, eu não implorava. Eu oferecia valor com orgulho.
Tomava decisões com firmeza. As pessoas achavam estranho, ela continuou. Uma lavadeira agindo como uma executiva. Mas eu estava treinando minha mente e, eventualmente, minha realidade externa alcançou minha realidade interna. Isso não é fingimento, isso não é falsa confiança, isso é você reivindicando antecipadamente a identidade que está criando. Quarto passo: cercar-se de suporte e eliminar influências negativas. Este passo é frequentemente ignorado, mas é absolutamente essencial. Sua fé é como uma planta jovem. Ela precisa de ambiente certo para crescer. Se você planta uma semente em solo tóxico, cercada por ervas daninhas, ela morre. Da mesma forma, se você está tentando desenvolver fé, mas está constantemente cercado por pessoas negativas, céticas, que dizem, isso não vai funcionar, sua fé. Andrew Carnegie me disse algo profundo. Napoleon, mostre-me seus 5 amigos mais próximos e eu te mostrarei seu futuro. Ele explicou. Você se torna a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Se você quer ter fé, cerque-se de pessoas que têm fé. Se você quer ser bem-sucedido, cerque-se de pessoas bem-sucedidas. Isso não significa abandonar todos os seus amigos, mas significa ser estratégico sobre com quem você passa tempo e de quem você aceita conselho. Se alguém nunca construiu um negócio, por que você aceitaria o conselho deles sobre empreendedorismo? Se alguém está preso em um emprego que odeia há 20 anos, por que você aceitaria o conselho deles sobre carreira? Seja seletivo. Seja protetor de sua fé. E aqui está algo específico que funcionou para mim. Crie um conselho de mentores. Pode ser virtual. Leia biografias de pessoas bem-sucedidas. Estude suas vidas. Absorva sua mentalidade. Quando enfrentar um problema, pergunte-se: o que Edison faria? O que Carnegie faria? O que Ford faria? Quinto passo: transformar contratempos em combustível. Aqui está uma verdade dura. Quando você começa a desenvolver fé e agir em direção a grandes objetivos, você será testado. Haverá contratempos, haverá fracassos, haverá momentos em que parece que o universo está conspirando contra você. Este é o teste, e é exatamente neste momento que a maioria das pessoas desiste. Mas aqueles com fé verdadeira fazem algo diferente. Eles transformam contratempos. Como? Primeiro, mudando a interpretação. Um contratempo não é evidência de que você deve desistir. É evidência de que você está no caminho certo. Edison me disse: Napoleon, se eu não estava encontrando problemas, significava que não estava tentando coisas suficientemente difíceis. Segundo, extraindo a lição. Todo contratempo contém uma semente de benefício equivalente ou maior. Sua tarefa é encontrá-la. Terceiro, reafirmando sua fé mais forte do que antes. Quando algo dá errado, é quando você mais precisa ler sua declaração, visualizar, agir como se. Sexto passo, prática diária de gratidão antecipada. Este último passo parece simples, mas é incrivelmente poderoso. Gratidão antecipada significa sentir gratidão pelo seu objetivo como se já tivesse sido alcançado. Toda manhã e toda noite, depois de ler sua declaração e visualizar, gaste 2-3 minutos sentindo gratidão profunda. Obrigado por este negócio bem-sucedido, mesmo que ainda não exista fisicamente. Obrigado por esta saúde vibrante, mesmo que você ainda esteja trabalhando nela. Obrigado por esta riqueza, mesmo que você ainda esteja construindo. Por que isso funciona? Porque gratidão é uma das emoções mais poderosas. Ela programa seu subconsciente de maneira profunda. E quando você sente gratidão por algo que ainda não aconteceu, você está dizendo ao seu subconsciente: isso já é meu, é inevitável. Isso cria fé em um nível celular. 25. Agora preciso falar sobre o maior inimigo da fé, aquele que destrói mais sonhos do que qualquer outra coisa: o medo. Medo e fé não podem ocupar a mente ao mesmo tempo.
Eles são mutuamente exclusivos. Um sempre expulsa o outro. E aqui está algo crucial que descobri durante minha pesquisa. Fé e medo são ambos baseados em crença. A diferença é apenas no que você escolhe acreditar. Pense nisso. Medo é fé nas coisas ruins acontecerem. É visualização negativa. É autossugestão destrutiva aplicada na direção errada. Quando você fica acordado à noite imaginando tudo o que pode dar errado, você será demitido, seu negócio vai falir, as pessoas vão rir de você, você vai perder tudo. Sabe o que você está fazendo? Você está usando os mesmos princípios que criam fé. Você está usando repetição. Você está usando visualização vívida. Você está usando emoção forte, só que na direção oposta. Você está programando seu subconsciente para o fracasso. Franklin D. Roosevelt, que entrevistei quando era governador de Nova York, antes de se tornar presidente, me disse algo que nunca esqueci. Napoleon, descobri que temos apenas duas escolhas fundamentais na vida. Podemos ter fé ou podemos ter medo. Ambos requerem acreditar em algo que você não pode ver ainda. Ambos exigem imaginação. Ambos usam as mesmas faculdades mentais. Então, por que não escolher fé? Deixe-me te dar exemplos concretos de como medo e fé usam os mesmos mecanismos. Medo. E se eu investir todo o meu dinheiro e perder tudo? Visualização negativa detalhada, emoção forte de pânico, repetição constante. Fé. Quando eu investir estrategicamente, multiplicarei meus recursos. Visualização positiva detalhada, emoção forte de certeza, repetição constante. Ambos usam imaginação. Ambos criam reações emocionais. Ambos programam o subconsciente. A diferença é apenas a direção. Aqui está a verdade brutal que a maioria das pessoas não quer ouvir. Você vai usar sua imaginação de qualquer forma. Você vai visualizar de qualquer forma. Você vai usar autossugestão de qualquer forma. A única questão é, você vai fazer isso de forma construtiva ou destrutiva? Você vai construir fé ou medo? Os 6 medos básicos. Durante minha pesquisa, identifiquei 6 medos básicos que destroem mais sonhos do que qualquer outra coisa. Primeiro, medo da pobreza. Este é o mais paralisante. As pessoas ficam tão com medo de perder o que têm que nunca arriscam para ganhar mais. Ficam presas em empregos que odeiam por segurança. Andrew Carnegie me disse, Napoleon, o maior risco é não correr nenhum risco. A pessoa que tem medo da pobreza normalmente garante sua pobreza através da inação. Segundo, medo da crítica. Quantos sonhos morreram porque alguém disse, isso não vai funcionar? Ou quem você pensa que é? Henry Ford me contou, se eu tivesse ouvido todos que disseram que meu carro não funcionaria, hoje estaríamos ainda usando cavalos. Terceiro, medo da doença. Este medo drena energia vital. Pessoas com este medo imaginam constantemente ficando doentes e frequentemente manifestam exatamente isso. Quarto, medo da perda do amor. Este medo faz pessoas permanecerem em relacionamentos tóxicos ou nunca arriscarem seus corações. Quinto, medo da velhice. O medo de ficar velho e inútil para a sociedade. Ironicamente, este medo acelera o processo de envelhecimento. Sexto, medo da morte. Este é o mais profundo, mas também o mais inútil. Como Carnegie disse, preocupar-se com a morte não a previne, apenas arruína a vida. Reconhece algum destes medos em você? Seja honesto. Todos nós temos medo em algum nível. Como transformar medo em fé? Aqui está a técnica específica que ensinei e que funciona. Primeira técnica, confronto escrito. Pegue papel e caneta. Escreva exatamente o que você tem medo que aconteça. Seja específico, seja brutal. Coloque no papel. Tenho medo de investir meu dinheiro e perder tudo e ficar na rua.
Agora responda a estas perguntas por escrito. Qual é a pior coisa que pode realmente acontecer? Qual é a probabilidade real de acontecer? Se acontecesse, eu sobreviveria? Eu já superei coisas difíceis antes. O que eu ganharia se superasse este medo? Na maioria dos casos, quando você confronta o medo dessa forma, ele perde poder. Segunda técnica: substituição imediata. Toda vez que um pensamento de medo entrar em sua mente, e ele entrará, você tem 7 segundos para substituí-lo. Medo: e se eu falhar? Substituição imediata. E se eu tiver sucesso além dos meus sonhos? Medo: ninguém vai comprar meu produto. Substituição: as pessoas certas vão adorar meu produto. Medo: não tenho dinheiro suficiente. Substituição: recursos sempre aparecem para aqueles que agem com fé. Faça isso consistentemente e você literalmente reconstrói os padrões neurais do seu cérebro. Terceira técnica: o método do pior cenário. Esta é poderosa. Quando o medo aparecer, pergunte: qual é absolutamente a pior coisa que pode acontecer? Depois aceite mentalmente esse pior cenário. Faça as pazes com ele. Ok, o pior cenário é que meu negócio falhe e eu perca 50 mil highlights. Eu aceitaria isso? Sim. Eu sobreviveria? Sim. Valeria a pena tentar mesmo assim? Sim. Uma vez que você aceita o pior cenário, o medo perde controle sobre você. Thomas Edison me contou: Napoleon, quando comecei a trabalhar na lâmpada, aceitei que poderia falhar completamente e perder anos de trabalho. Uma vez que aceitei isso, o medo desapareceu e fui livre para criar. 30. Agora, deixe-me contar uma história que demonstra o poder supremo da fé sobre circunstâncias aparentemente impossíveis. Esta história me transformou profundamente e ainda me emociona quando lembro. Eu tive a extraordinária honra de conhecer Helen Keller pessoalmente em 1900. Para quem não conhece sua história, Helen ficou surda e cega aos 19 meses de idade devido a uma doença. Ela vivia em escuridão e silêncio totais e absolutos. Imagine isso por um momento: sem visão, sem audição, presa em um mundo de escuridão e silêncio perpétuos desde bebê. A maioria das pessoas naquela condição teria passado a vida institucionalizada, considerada sem esperança. Mas quando a conheci, Helen Keller já era uma autora famosa mundialmente, palestrante inspiradora, ativista social e formada com honras pela Radcliffe College. Ela dominava inglês, francês, alemão, grego e latim. Passamos várias horas juntos, com ela comunicando-se através de sua intérprete, usando linguagem de sinais tátil, tocando as mãos da intérprete para ouvir e fazendo sinais nas mãos dela para falar. Eu precisava saber. Fiz a pergunta que estava queimando em minha mente. Senhorita Keller, como você desenvolveu fé quando não podia ver nem ouvir o mundo? Como você acreditou que poderia aprender, se comunicar, contribuir, quando todos ao seu redor pensavam que era impossível? Ela sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto, e respondeu através de sua intérprete. Suas palavras me tocaram tão profundamente que as palavra por palavra naquele mesmo dia. Senhor Hill, foi precisamente porque eu não podia ver nem ouvir que desenvolvi fé tão forte. Eu não tinha evidências externas de nada. Eu não podia ver rostos sorridentes para me encorajar. Não podia ouvir palavras de apoio. Tudo o que eu tinha era minha mente, minha vontade e minha determinação. Aprendi a lição mais importante da vida muito cedo. Fé não vem do que você vê ou ouve. Fé vem do que você decide acreditar, independentemente das circunstâncias externas. Lágrimas vieram aos meus olhos enquanto ela continuava. Quando minha professora, Anne Sullivan, chegou, eu era como um animal selvagem, furiosa, frustrada, presa em minha própria mente. Mas Anne tinha fé em mim. E lentamente, aquela fé dela começou a acender uma pequena chama de fé em mim mesma. Eu decidi, sim, foi uma decisão consciente, acreditar que poderia aprender. Eu decidi acreditar que poderia me comunicar,
Eu decidi acreditar que poderia ter uma vida significativa, e minha fé criou meios que ninguém, incluindo eu mesma, pensava ser impossível. Helen então me contou algo que mudou completamente minha compreensão sobre o poder da fé. Senhor Hill, as pessoas olham para mim e veem minhas limitações. Elas pensam, coitada, surda e cega. Mas eu aprendi a ver minhas limitações como vantagem. Eu fiquei confuso. Como surdez e cegueira poderiam ser vantagens? Ela explicou. Porque eu não posso ver. Desenvolvi visão interior mais forte do que a maioria das pessoas. Porque eu não posso ouvir conversas superficiais. Desenvolvi capacidade de ouvir pensamentos profundos. Minhas limitações físicas forçaram-me a desenvolver poderes mentais e espirituais extraordinários. Fé, ela continuou, não é acreditar apesar das evidências. Fé é criar novas evidências através da crença. Então Helen me fez uma pergunta que me deixou sem palavras. Sr. Hill, você pode ver e ouvir. Você tem vantagens que eu nunca terei. Então me diga, quais são suas desculpas? Aquele momento mudou minha vida. Eu percebi, se Helen Keller, sem visão e sem audição, pôde desenvolver fé suficiente para alcançar o que alcançou, se comunicar em múltiplas línguas, formar-se em uma universidade prestigiada, escrever livros, inspirar milhões, então, quais desculpas qualquer um de nós tem? Você tem visão, você tem audição, você tem oportunidades que ela nunca teve. A única coisa que pode estar faltando é fé. E a melhor parte, fé pode ser desenvolvida. Helen me ensinou isso. Se uma menina surda e cega pôde desenvolver fé inabalável, você também pode. 17. Rezo, fé e persistência. Aqui está algo que preciso esclarecer. Fé não significa que tudo será fácil. Fé significa que você persiste mesmo quando é difícil. Henry Ford levou anos para criar o carro que queria. Thomas Edison testou milhares de materiais. Madame C.J. Walker trabalhou como lavadeira enquanto desenvolvia seu produto. A fé deles não os poupou do trabalho árduo. A fé os sustentou durante o trabalho árduo. Existe uma diferença crítica entre fé verdadeira e pensamento mágico. Pensamento mágico diz, eu tenho fé, então não preciso trabalhar duro. O universo vai me entregar. Fé verdadeira diz, eu tenho fé de que meu trabalho duro produzirá resultados. Então trabalharei incansavelmente. Pensamento mágico é passivo. Fé verdadeira é ativa. Andrew Carnegie me disse algo que nunca esqueci. Napoleon, fé sem ação dizia. Ação sem fé é mero trabalho. Mas fé com ação é poder ilimitado. 19.0. A técnica do conselho invisível. Agora vou revelar uma técnica que usei pessoalmente e que me ajudou imensamente a desenvolver fé. Chamo conselho de conselheiros invisíveis. Toda noite, antes de dormir, eu realizava uma reunião imaginária com os homens que mais admirava. Abraham Lincoln, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Napoleon Bonaparte e outros. Eu os visualizava sentados ao redor de uma mesa. Eu fazia perguntas. Eu os ouvia responder. Obviamente, as respostas vinham da minha própria mente, mas baseadas no que eu sabia sobre esses homens. No começo, achei isso meio estranho, mas algo extraordinário começou a acontecer. Essas reuniões começaram a influenciar meu comportamento. Eu comecei a pensar como eles pensariam, a agir como eles agiriam, a ter fé como eles tinham fé. Minha mente estava absorvendo as características desses homens, e isso fortalecia minha fé tremendamente. Você pode fazer o mesmo. Escolha 5 pessoas que você admira. Podem ser vivas ou mortas, pessoais ou históricas. Toda noite, tenha uma reunião mental com elas. Peça conselho. Observe como elas resolveriam seus problemas. Seu subconsciente absorverá essas características e sua fé crescerá. 21:30. O teste da fé. Aqui está a verdade sobre fé que ninguém quer ouvir. Ela sempre será testada. Sempre
em que tudo parece estar dando errado. Suas economias acabam, seu negócio não decola. As pessoas dizem que você é louco. As evidências externas sugerem que você deveria desistir. Este é o teste da fé. E é neste momento que você descobre se tem fé verdadeira ou apenas entusiasmo superficial. Thomas Edison me contou sobre um dos piores momentos de sua vida. Seu laboratório pegou fogo, anos de trabalho foram destruídos, ele perdeu milhões de dólares, ele tinha 67 anos. Você sabe o que ele disse quando viu tudo queimando? Vá buscar sua mãe e todos os amigos. Eles nunca mais verão um incêndio como este. E no dia seguinte ele disse: há grande valor na destruição. Todos os nossos erros foram queimados. Agora podemos começar frescos de novo. 3 semanas depois, ele entregou seu primeiro fonógrafo. Isso é fé. Não é otimismo cego. É uma convicção profunda de que você encontrará um caminho, não importa o quê. 23:30. Fé e desejo trabalhando juntos. Agora você entende por que fé é o segundo princípio, logo após desejo ardente. Desejo ardente fornece o combustível. Fé fornece a direção. Juntos, eles criam uma força imparável. Desejo sem fé leva à frustração. Você quer muito, mas não acredita que conseguirá. Fé sem desejo leva à passividade. Você acredita, mas não quer o suficiente para agir. Mas quando você combina desejo ardente com fé inabalável, você se torna uma força da natureza. Nada pode te parar porque seu desejo te impulsiona para frente, sua fé te mantém no caminho quando surgem obstáculos. Juntos, eles programam seu subconsciente para encontrar soluções. 25 sua declaração de fé. Vou dar a você uma declaração específica para desenvolver fé. Use isso junto com a declaração que você criou no primeiro vídeo. Escreva isto e leia em voz alta 2 vezes por dia. Eu tenho fé absoluta em minha capacidade de alcançar seu objetivo específico. Eu sei que meu desejo ardente, combinado com persistência e um plano definido, eventualmente me levará ao sucesso. Eu vejo a mim mesmo em posse de seu objetivo. Eu sinto as emoções da conquista. Eu ajo como se o sucesso fosse inevitável, porque ele é. Minha fé move montanhas, minha fé cria oportunidades, minha fé transforma pensamentos em coisas. Leia isso com emoção, sinta as palavras, visualize enquanto lê. 36 zeros. Estamos chegando ao fim deste segundo capítulo, mas antes de terminar, vou dar a você ferramentas práticas específicas para começar a desenvolver fé hoje, sua declaração de fé. Vou dar a você uma declaração específica para desenvolver fé. Use isso junto com a declaração de desejo que você criou no primeiro vídeo. Pegue papel e caneta agora. Isto exatamente como vou ditar. Eu tenho fé absoluta e inabalável em minha capacidade de alcançar seu objetivo específico. Seja específico aqui, coloque o valor exato, a data exata. Eu sei, com certeza total, que meu desejo ardente, combinado com fé inabalável, persistência incansável e um plano definido de ação, me levará inevitavelmente ao sucesso. Eu vejo a mim mesmo, agora, já em posse de seu objetivo. Eu sinto as emoções da conquista. Eu experimento a gratidão da realização. Eu vivo a realidade do sucesso. Eu ajo como se o sucesso fosse não apenas possível, mas inevitável. Porque com desejo ardente e fé absoluta, ele realmente é inevitável. Obstáculos são apenas testes temporários de minha determinação. Contratempos são apenas setup para comebacks maiores. Dúvidas são apenas oportunidades para reafirmar minha fé mais forte. Minha fé move montanhas. Minha fé cria oportunidades onde outros veem impossibilidade. Minha fé transforma pensamentos em coisas, sonhos em realidades, desejos em conquistas. Eu sou uma força imparável porque minha fé é inabalável.
Eu terei sucesso. Isto é fato, não esperança. Isto é certeza, não possibilidade. E assim é, e assim será. Leia isso em voz alta agora, mesmo enquanto assiste este vídeo. Leia com emoção, leia com convicção, sinta as palavras e, a partir de hoje, leia isso 2 vezes por dia. Uma ao acordar, uma antes de dormir. Sem exceções, sem desculpa. Resumo dos 2 primeiros princípios. Então aqui estamos. Você agora conhece os 2 primeiros princípios fundamentais do sucesso. Primeiro, desejo ardente, o combustível que impulsiona você para a frente. Segundo, fé, a direção e a certeza que mantém você no caminho. Juntos, eles formam uma fundação de aço sobre a qual todos os outros princípios são construídos. Desejo ardente sem fé leva à frustração. Você quer muito, mas não acredita que conseguirá, então não age consistente. Fé sem desejo ardente leva à passividade. Você acredita vagamente, mas não quer o suficiente para fazer o trabalho necessário. Mas quando você combina desejo ardente com fé inabalável, você se torna uma força da natureza. Nada pode te parar porque seu desejo te impulsiona para a frente incansavelmente. Sua fé te mantém no caminho quando surgem obstáculos. Juntos, eles programam seu subconsciente para encontrar soluções que sua mente consciente nunca imaginaria. Juntos, eles criam uma certeza interior que atrai oportunidades externas. Juntos, eles transformam você de sonhador em realizador. O conhecimento sem aplicação é inútil. Mas aqui está algo crucial que preciso que você entenda profundamente. Conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado é poder. Você pode assistir este vídeo, sentir-se inspirado por 30 minutos, pensar que interessante e não fazer absolutamente nada. Se você fizer isso, desperdiçou seu tempo e o meu. Ou você pode fazer diferente. Você pode decidir, neste exato momento, que hoje é o dia em que você começa a desenvolver fé verdadeira, não amanhã, não na próxima segunda-feira, hoje, agora. Seus próximos passos imediatos. Aqui está exatamente o que você deve fazer nos próximos 24 horas. Primeiro, escreva sua declaração de fé, dei a você acima. Segundo, escreva sua declaração de desejo, do vídeo anterior, se ainda não fez. Terceiro, leia ambas em voz alta, hoje, pela manhã e antes de dormir. Quarto, pratique visualização detalhada por 10 minutos. Veja, ouça, sinta, cheire, experimente seu sucesso. Quinto, tome uma ação, mesmo que pequena, em direção ao seu objetivo. Sexto, identifique uma pessoa negativa que você precisa passar menos tempo. Sétimo, identifique uma pessoa bem-sucedida que você pode estudar ou se conectar. Não faça apenas 1 ou 2, faça todos os 7 hoje, porque aqui está a verdade. Como você age nas próximas 24 horas determina se você é sério sobre mudar sua vida ou se você é apenas um consumidor de conteúdo motivacional. A jornada continua. No próximo vídeo, revelarei o terceiro princípio fundamental, autossugestão, o meio de influenciar o subconsciente. Você aprenderá a técnica exata, passo a passo, de como programar sua mente subconsciente para o sucesso, como usar palavras, imagens e emoções para criar mudanças permanentes em seu cérebro. Mas o terceiro princípio só funcionará se você dominar os 2 primeiros. Desejo ardente fornece o que você... Fé fornece a certeza de que você conseguirá. Autossugestão fornecerá o how, o método exato de programar tudo no seu subconsciente. Minha mensagem final para você. Deixe-me terminar com isto. Eu passei 20 anos da minha vida estudando sucesso. Entrevistei mais de 500 dos homens e mulheres mais bem-sucedidos da América. Estudei milhares de fracassos. Dediquei 2 décadas para descobrir a fórmula do sucesso. E posso dizer com absoluta certeza, se você aplicar estes princípios, você terá sucesso.
não é possibilidade, é certeza. Mas, e este é um grande mas, você precisa aplicar. Você precisa fazer o trabalho. Ninguém pode ter fé por você. Ninguém pode desejar por você. Ninguém pode agir por você. Eu dei a você o conhecimento. Eu mostrei o caminho. Agora cabe a você caminhar. A escolha é sua, como sempre foi. Você pode continuar vivendo do jeito que sempre viveu, obtendo os resultados que sempre obteve, sendo a pessoa que sempre foi. Ou você pode decidir, neste momento, que hoje marca o início de uma nova era em sua vida. O dia em que você começou a desenvolver fé verdadeira. O dia em que você se comprometeu total e completamente com seu sucesso. Qual será? Helen Keller, surda e cega, escolheu fé e mudou o mundo. Thomas Edison, fracassando 10.000 vezes, escolheu fé e iluminou o mundo. Henry Ford, com engenheiros dizendo impossível, escolheu fé e motorizou o mundo. Andrew Carnegie, um imigrante pobre, escolheu fé e tornou-se um dos homens mais ricos da história. E agora você. O que você escolhe? Eu escolho acreditar em você. Eu tenho fé em você. Mesmo sem te conhecer pessoalmente, eu sei que você tem potencial extraordinário dentro de você. A questão é, você terá fé em si mesmo? Meu trabalho era descobrir os princípios e ensiná-los. Eu fiz minha parte. Seu trabalho é aplicá-los e transformar sua vida. Agora, faça sua parte. Eu sou Napoleon Hill e eu acredito em você. Até o próximo vídeo. Agora pare de assistir e comece a agir.